Olá a todos, muito boa noite. Iremos iniciar agora nossa apresentação sobre a história da África meridional e oriental e entre o Chad e o Nilo. Nesse trabalho, nós pretendemos desconstruir a figura de uma África pobre histórica e culturalmente, ilustrando uma região muito bem organizada, repleta de crenças e povos e extremamente fértil. Neste contexto, em tempos onde o racismo continua extremamente sedimentado na sociedade, esse trabalho mostrará parte da história deste continente, que, apesar de toda a exploração, comportou a coexistência de uma diversidade de povos. Em Engaruca, na atual Tanzânia, foram encontradas ruínas de casas sobre terraços artificiais, nas encostas das colinas, aproximadamente entre o século XV e o XVI. Ademais, vestígios em abundância foram registrados pela Uganda, Quênia, Tanzânia e Malawi, exprimindo a ideia de uma civilização azaniana. Foram também descobertos sinais de antigas estradas de intensa comunicação, ligando a região do Lago Nyassa, no atual Malawi, à região de Nairobi, no Quênia. Na região de Nandi foram encontrados restos de terraços dispostos para a irrigação, com vestígios de canais do século XIII ao XV. A área era considerada zona de refúgio dos povos do Chifre da África, que fugiram das invasões árabes, mas aprenderam a técnica dos terraços de cultura, técnica presente na Etiópia, na Arábia e pelos cabrés no norte do Togo. Na imagem, vemos a atual plantação de chá no condado de Nandi, no Quênia. O desenvolvimento da região ocorreu devido a três principais fatores: a utilização de ferro, a concentração demográfica, que permitia sociedades fortemente solidárias e com preocupações de defesa, e o estímulo comercial, através do comércio de cabotagem na costa africana do Mar Vermelho e do Oceano Índico, que pode ser visto no mapa percorrendo todo o litoral oriental da África. Estes povos eram agricultores, provavelmente bantus, denominados de Wagnikas, Tanganyicas, pelos povos pastoreiros Bahimas, Luós e Massais. Na foto, visualizamos o grupo Mijikenda, da etnia Bantu, um dos 9 grupos bantus sobreviventes no Quênia. Os Bahimas, de grupos Massais, vistos na imagem, e Luós, eram povos que viviam da pastorícia e chegaram após os bantus. Constituíam-se em aristocracia, conservando as castas de ferreiros e mineiros. Mais ao sul existiam Zimbábue e o reino de Monomotapa. Na imagem, podemos vê-los sendo a extensão de Zimbábue representada em verde e Monomotapa em roxo, por volta de 1453. Em Zimbábue, a principal estrutura era conhecida como o Grande Zimbábue, significando a Grande Casa de Pedra, que atualmente é um conjunto de ruínas monumentais. Nele, temos o Templo Elíptico, que é um grande recinto de forma oval com 2 torres cônicas cheias. Ele é composto de muros circulares formados por pedras, que davam origem a enormes muralhas, chamadas de Zimbábue. Já na Acrópole, mais ao sul, localiza-se sob uma colina uma fortificação colossal. Na região de Kame, as casas eram em plataformas de pedra concáveis, dispostas para guardar cereais ou para recolher o gado. Na área também foram encontradas figuras de marfim, com padrões similares à da imagem, que apresenta uma faca dupla composta de marfim e madeira. Em Kame foram também registrados terraços preparados para a cultura, por meio de desvio do rio para descer paralelamente, ao invés de perpendicularmente, com um declive calculado para evitar a erosão. Mais ao sul, no Transvaal do Norte, em Mapungubwe, na margem direita do Limpopo e na confluência do rio Shashi, foram encontrados restos de objetos revestidos de folhas de ouro. Dentre eles, estátuas de rinocerontes similares às de Zimbábue. Pérolas de ouro, objetos de cobre e fragmentos de porcelana chinesa foram outros vestígios, assim como esqueletos aproximados ao gênero Otentotebosquimanos, povos que hoje se encontram mais ao sul. Esses itens vieram a ser descobertos pertencentes ao reino de Monomotapa. Monomotapa foi como ficou conhecida a linhagem de reis do sudeste da África a partir do século XIV. Esse nome também foi usado para denominar o império que esses reis mantiveram do século XV ao século XVII. O território Monomotapa ficava entre 2 rios, Zambeze e Limpopo,
onde se situam hoje 2 países, Zimbábue e Moçambique. Nesta região habitavam vários povos, dentre eles os Shonas, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da região do Monomotapa, que era pouco conhecida, porém muito organizada. As terras denominadas de Monomotapa eram situadas em um planalto extremamente fértil, pois estava localizada entre os rios Zambeze e Limpopo, o que possibilitava as atividades econômicas que existiam na região, como agricultura, pesca, coleta e criação de gado. Mais adiante, começavam a se intensificar as atividades de mineração e metalurgia, além da caça de elefantes para a extração de suas presas, que era o marfim, peça muito apreciada pelos estrangeiros. Possuíam um reino organizado e com construções grandiosas, alcançando e dominando o território do Zimbábue. Assim, tinham uma chefia centralizada, marcada pela combinação de poderes administrativos e religiosos, com o modelo habitual da monarquia negro-africana. Também possuíam indícios de hierarquização na sociedade, com a distribuição de funções na corte. Enquanto a elite vivia nas construções de pedra, os mais pobres viviam em casas de barro cobertas de palha. Possuíam muitas crenças e rituais. Eles eram politeístas, acreditando em deuses animais ou plantas, mas também veneravam um deus supremo, tanto no céu quanto na terra, onde o rei era considerado um deus e o fogo real simbolizava sua vida. Entretanto, o rei poderia ser julgado e morto caso se desviasse de seus costumes. Por todo o território do Monomotapa sempre existiram diversos povos, dinastias e líderes. Os povos batongas duraram até o século XIII nas regiões dos rios Zambeze e Limpopo. Logo após foram substituídos pelos Roswis, que vão sendo dominados pouco a pouco pelos Moirés, que fizeram parte de uma civilização mais apurada que aparece no Zimbábue por volta do século XV. No início do século XV, toda a região do Zambeze passa a ser controlada por um chefe muito poderoso, conhecido como Nizatsimba, que passa a utilizar o nome de Mutapa. Esse rei passou a utilizar este nome devido à origem da palavra Monomotapa, que significa o Senhor das Minas, devido à grande quantidade de minas de ouro que existiam na região, que também foram um fator fundamental para o desenvolvimento de seu reino. Após o Nizatsimba, ou Mutapa, seu filho Matopé deve ser considerado o verdadeiro fundador do império. Ele acaba se tornando responsável pelo grande feito de reunir as terras conquistadas entre o Kalahari e a região de Sofala, no Oceano Índico, atualmente conhecida como Moçambique. A administração de todas as províncias era confiada aos filhos e sobrinhos do soberano. Matopé morreu por volta de 1480 e seu filho Nyaima não conseguiu manter o império como seu pai. Já mais ao sul, a dinastia Roswi, dos Togwas, onde chefes eram conhecidos como Mambos, deixaram de fazer parte daquele reino. E Xanga, um antigo governador nomeado por Matopé, se separou também e anexou outra província, fundando assim a dinastia dos Xangamires. Em 1506, os Xangamires conseguiram derrubar a dinastia dos Togwas do sul e tornaram o império rival do Império de Mutapa. Entretanto, os Karangas, que eram do Monomotapa, e os Roswis, que eram do Mambo, acabaram se tornando 2 ramos do mesmo povo banto, os Shonas. Durante o século XVII, os Roswis entraram em conflito com o Monomotapa até o reduzirem a uma dependência controlada pelos portugueses. Quando os portugueses começam a frequentar a costa ocidental, eles ouvem falar dos Zimbábues, e através de comerciantes árabes, também ficam sabendo sobre a existência de um grande reino localizado próximo ao Zambeze. E percebem que o ouro que chegava nos portos não estava mais vindo de Zimbábue, e sim do Monomotapa. O ouro alcançava um valor muito alto nos portos do Índico, principalmente em Sofala, região onde hoje está situado Moçambique, onde povos árabes e indianos comercializavam há muito tempo com a população costeira. Então, a partir daí, começaram a surgir grandes interesses por parte dos portugueses de encontrar ali um estado poderoso para se aliarem ou até mesmo dominarem. Eles começam a se instalar no Monomotapa através de casamento com as filhas dos chefes locais e assim eles iam fortalecendo os laços entre eles, para que eles tivessem mais acesso a minas de ouros, além de trocar mercadorias entre si.
Até que os portugueses percebem que as minas de ouro não eram tão ricas quanto elas aparentavam e param de investir na região. Já nas cidades costeiras da África Oriental, apesar de algumas disputas territoriais, a influência e a dominação árabe era transcendente aos demais povos. Dessa forma, então, os árabes islâmicos dominavam para além da Península Arábica, no Golfo Pérsico, da Ásia e da Índia, sendo intermediários entre a África Oriental e a Ásia e entre a África Ocidental e a Europa, através do Saara. Já no final do século XIV, as principais rotas terrestres de Turquestão começaram a decair, juntamente com o Império Mongol, que eram quem comandavam essas rotas na época. Na primeira foto, do lado esquerdo, é possível ver toda a extensão do território de Turquestão e do lado direito, a reconstrução de um guerreiro mongol. Com o domínio das embarcações, os portugueses passaram a abrir novas rotas marítimas e os árabes se tornaram senhores do tráfico negreiro. Possibilitada pelas cruzadas e pela influência italiana, a procura pelo tráfico de escravos se intensificou, o que aumentou consequentemente o interesse pelos produtos afroasiáticos. Em relação ao comércio, o mesmo era muito estimulado na região através dos europeus e asiáticos e pela vasta e significativa quantidade de ferro, marfim e ouro que Melinge, Tanganyika e Monomotapa possuíam. O marfim africano servia para punhos de armas, joias, peças de jogos de xadrez e cadeiras decoradas, enquanto o ferro, que provinha especialmente de Melinge, fazia as mais importantes lâminas. Portanto, o comércio baseava-se em ouro, marfim, cascas de tartarugas, chifres de rinocerontes, especiarias vindas da Ásia e negros. Todos esses itens iam para os portos egípcios e sírios, e de lá iam para Veneza, Gênova e outras grandes civilizações da época. Vale elucidar a relação africana e chinesa. Na época, a China era quem dominava a tecnologia marítima através de navios e embarcações. Estima-se que em apenas uma cidade chinesa havia mais barcos do que em toda a frota italiana. Em 1414, a Embaixada Africana de Meline enviou presentes para o imperador chinês, assim criando uma relação mútua de donativos. A China enviava para a África tecidos e produtos manufaturados, principalmente a louça de porcelana. A famosa porcelana chinesa azul e branca, como é possível visualizá-las nas fotos do lado esquerdo, representavam a dinastia Ming, enquanto as em tons de castanho, cinza e verde, a dinastia Song. Entretanto, a partir do século XVI, a China se fechou, cortando assim tais relações. Curiosamente, a primeira moeda de ouro que o rei Henrique III da Inglaterra segurou foi de ouro africano. Essa moeda é da época do Império Almorávida, que existiu entre os séculos XI e XII e dominou as atuais Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos e metade da Península Ibérica. Atualmente, essa moeda está em posse do Museu Britânico e na foto é possível ver a mesma. Já em relação à religião das sociedades da África Oriental, ela era predominantemente muçulmana. Entretanto, possuía muitos ritos animistas e grandes tambores, simbolizando sua respectiva cultura. Já sobre a língua, era Swahili, de origem banta, porém ela também foi influenciada pelos árabes. Na imagem, é possível visualizar uma oração do Pai Nosso nessa língua local. Quanto às características principais gerais, temos a alimentação, sendo a central arroz com gordura, as vestimentas, que eram compridas de algodão de fabricação local, e os acessórios, principalmente os braceletes de ouro e colares de pedras preciosas utilizados pelas mulheres. Sobre os costumes, todas as sextas-feiras, após as preces, distribuía-se tecido aos pobres. O sultão era sempre assistido pelo conselho e eles eram muito preocupados com a higiene, através da canalização de pedras. Relativamente às construções, como é possível ver nas fotos, em Quiloa, por exemplo, apesar de existirem algumas casas de pedra, a maioria era de madeira, e as casas possuíam jardins floridos. Em Songmonara, havia muitas ruínas de mesquitas com abóbadas e pilastras. Nessa mesma cidade, uma parte se tornou centro mirífico, ou seja, muito rico. É mencionado que seus aristocratas subiam por escadas de prata para suas camas de ouro. Apesar de Quilua ter conquistado algumas ilhas da região, ela acabou cedendo lugar a Pati, que era um pequeno império marítimo liderado pelo sultão Omar, que anexou as ilhas de Lamu, Manda, Melinde e Songmonara, as principais da região da África Oriental. Sendo assim, as cidades costeiras totalizam 37, desde Quilua até Mogadíscio. Nesse mapa, é possível visualizar a região de Quilua, indicado pela seta vermelha, e a região de Mogadíscio pela seta amarela. Entretanto, essa região não influenciou profundamente os territórios do interior, uma vez que não formaram um império dominado por um único poder, o que perpetuou um estado de hostilidade recíproca sobre a dominação da localidade.
Eu vou falar um pouco sobre os reinos de Sennar e Cordofão, que hoje ficam no atual Sudão. Eles ficavam entre o Chad e o Nilo. O Nilo, ele era fonte de renda para aqueles povos, aquelas regiões ali, então ele garantia toda a economia. O reino do Cordofão ficava em uma área desértica. Era uma zona árida que foi abandonada pelos negros e logo depois invadida pelos árabes, sendo ali constituído o reino do Cordofão. Eles enfrentaram muitas batalhas contra o Estado e o reino do Sennar. E durante essas batalhas houve vários reveses e vários êxitos também. Mas por fim eles tiveram seus territórios anexados por Darfur, que fica ao oeste, e ele acabou se tornando província desta. Inclusive, quem ajudou a constituir o reino de Cordofão havia fugido de Darfur, tinha sido expulso, na verdade, pelo rei de Darfur. E os outros territórios mais ao leste foram anexados por Sennar. Nesse slide aqui, nós temos uma galeria de como que era a vida no reino do Cordofão, como que cidades, a cidadania deles ali, o estilo de vida, tudo aqui representado nessas fotos, nesses desenhos. Já o reino do Sennar, ele foi marcado pela persistência negra, já que eram povos que viviam sofrendo tentativas de invasão. E eles também sofriam a influência de outros povos. Assim, o reino possuindo uma diversidade muito grande de povos ali dentro mesmo. E consequência disso foi que a religião predominante foi o islamismo, por conta da grande influência árabe que tinha ali naquela região. Os sultões, eles eram negros, conhecidos como Sultana Zerga, e a autoridade deles era conhecida entre os negros e os brancos, ou seja, eles eram povos muito respeitados ali naquela região, eles conseguiram um grande respeito com toda a sua persistência. Eles lutaram bravamente contra a Etiópia e o Cordofão, sendo esse último que eles triunfaram, inclusive anexaram um pouco das terras do Cordofão com o seu território. Mas em 1820 eles foram dominados pelos egípcios na batalha que ficou conhecida como Abu Shoka. Não sei a pronúncia correta. E aqui na foto nós temos uma mesquita muçulmana, que era o símbolo ali da religião daquele local. E já na segunda foto nós temos o palácio destruído após a batalha contra os egípcios. Essa foi a nossa apresentação. Quaisquer dúvidas estamos à disposição para respondê-las. Muito obrigada!